Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato. Uma novela maluca para tempos malucos. Assim, o jornalista Bernardo Kucinski classifica seu livro A Nova Ordem, lançado em junho deste ano em São Paulo. É uma obra distópica que narra um Brasil fictício, onde uma nova ordem com viés autoritário é instaurada. O regime, encabeçado por militares, tem como inimigos utopistas, ou seja, aqueles que têm pensamento crítico, e cria a Operação Cátedra, que prende professores e ordena o fechamento das universidades pelo país. Na noite alta, os ratos rondam e no asfalto os carros rondam. Apesar de fazer alusões diretas ao governo de Jair Bolsonaro, o jornalista afirma que a obra é resultado de um processo criativo e que não tem pretensões de explicar o atual momento político brasileiro. A gente escreve por um processo criativo que acha que tem algo a dizer e também faz parte de um processo, quer dizer, depois que eu já escrevi umas 3 ou 4 ficções, eu me assumi mesmo como escritor, então é um ofício que é difícil, mas tem o seu prazer, né? O texto segue em narrativas paralelas. De um lado estão os diálogos e as histórias das personagens. De outro, as notas de rodapé, que registram os decretos e instituem a nova ordem política. Você pensa o que pode com o ódio desses homens. O autor afirma ter ficado surpreso com a concretização das previsões do livro no decorrer do governo Bolsonaro. O texto foi entregue em janeiro à editora Alameda Casa Editorial, 20 dias após a posse do presidente de extrema-direita. Kucinski lista essas coincidências da nova ordem. A criminalização do trabalho, do sindicato, das cooperativas, o fechamento de postos de saúde, um monte de coisa que está na novela, que a nova ordem vai pondo e que é mais ou menos o que o Bolsonaro anda fazendo, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, né? No campo da cultura também, por exemplo, na minha novela, eles fecham as universidades todas federais, né? Então o Bolsonaro não fechou, mas ele quer fechar e ele já tomou dados concretos para estrangular, né? Então são essas semelhanças que foram acontecendo, né? A Nova Ordem é o 5º livro ficcional do jornalista, que também escreveu Os Visitantes e Pretérito Imperfeito. Kucinski afirma que o livro tem um espírito diferente de seus anteriores. O jornalista também é autor de K, Relato de uma Busca, sua obra de estreia na literatura em 2011, que trata da história de um pai que tenta encontrar a filha desaparecida durante a ditadura militar brasileira. Entre os textos de não ficção estão Jornalistas e Revolucionários e Jornalismo Econômico, resultado de sua tese de livre docência e do pós-doutorado realizado em Londres, que lhe rendeu o prêmio Jabuti de Literatura. O jornalista de 82 anos afirma que sua passagem do jornalismo para a ficção foi por acaso. Ele se diz cético em relação à prática jornalística por causa do papel exercido pelos jornais. Naturalmente, eles acabam sendo muito inclinados a apoiar as políticas que esses setores dominantes querem impor, né? Porque, na verdade, são eles até que propõem essas políticas. No caso da reforma da Previdência, isso é muito claro, porque nem era a plataforma do Bolsonaro. Kucinski também esteve à frente da Secretaria de Comunicação do primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Ruth Pires.